Fala mais sobre isso, explica para nós qual é essa estranha conjugação e poderosa conjugação entre o Estado de Israel, o governo de extrema-direita americano de Donald Trump, as plataformas digitais, o sionismo e o nazismo. Bom, para lá. A propaganda, a gigantesca máquina de propaganda do Estado de Israel, apoiada, evidentemente, pela máquina de propaganda dos estados imperialistas, especialmente pelos Estados Unidos, sempre venderam a ideia de que o sionismo e, portanto, o Estado de Israel eram antagônicos ao nazismo e que o surgimento do Estado de Israel é produto, é a reparação histórica aos judeus pelo genocídio sofrido aos pés das tropas hitleristas. Essa é a lógica que se estabeleceu. Uma lógica que faz equivalência entre o sionismo e judaísmo, né? Como se o sionismo fosse a própria expressão do povo judeu. Isso é uma grande mentira histórica. Eu vou repetir uma frase que eu tenho usado muito. O sionismo está para os judeus, como o nazismo esteve para os alemães e o fascismo esteve para os italianos. O sionismo é exclusivamente uma corrente ideológica do judaísmo, como o nazismo foi uma corrente ideológica dos alemães e o fascismo uma corrente ideológica entre os italianos. O sionismo propunha, em relação à questão judaica, em relação à perseguição que os judeus sofriam, em relação ao antissemitismo, o que o sionismo sempre propôs foi um antissemitismo de sinal contrário. Ou seja, criar um estado de supremacia racial judaica e criar esse estado na Palestina. Portanto, colonizar a Palestina, no início do século XX, de ampla maioria árabe e muçulmana, os judeus não passavam de 5%, 7% da população local, criar esse estado de supremacia judaica numa região de maioria não judaica, através de processos de colonização. Isso é o sionismo. O sionismo nunca se confrontou contra o antissemitismo. Ao contrário, o sionismo sempre negociou com o antissemitismo, porque o sionismo precisava da imigração judaica de outros países, especialmente da Europa, para poder alimentar o seu projeto colonial na Palestina. Portanto, o Theodor Herzl, o fundador do sionismo, ele, com alguma frequência, dialogava com o ministro do interior da Rússia czarista, onde eram realizados os principais pogroms contra os judeus, para dizer para ele, poxa, em vez de fazer os pogroms contra os judeus, em vez de obrigar os judeus a viverem em guetos internos, ao invés de limitar os direitos dos judeus na Rússia, por que vocês não expulsam esses judeus lá para a Palestina? Resolve o problema de vocês e ajuda a gente a desenvolver esse projeto colonial, que é do interesse da Grã-Bretanha, que é uma aliada da Rússia czarista. Há declarações do ministro do interior da Rússia czarista elogiando o sionismo, porque, de alguma maneira, ele foi se inclinando para essa argumentação de Theodor Herzl. Esse mesmo tipo de negociação o sionismo fez com o nazismo. Vou dar um exemplo. A lista é extensa, nós não temos tempo. Eu vou dar um exemplo. Acordo Havará. O Acordo Havará é a palavra em hebraico, Mário, para transferência. O Acordo Havará foi assinado em 1933 entre a Federação Sionista da Alemanha e o governo Hitler. Hitler já estava no governo. Hitler já havia estabelecido uma ditadura. Por esse acordo, os judeus alemães poderiam sair da Alemanha desde que fossem para a Palestina. E eles poderiam levar seus ativos financeiros desde que pagassem um imposto de 25% e desde que esses ativos financeiros, uma vez exportados ou levados ou transferidos à Palestina, fossem utilizados para comprar mercadorias alemãs. Isso permitiu que cerca de 60 mil judeus alemães, ricos ou mais ricos, fossem para a Palestina, levando recursos financeiros para construir o futuro Estado judeu. E isso permitiu à Alemanha manter o seu fluxo comercial
quando, a partir de 1935, a Alemanha foi submetida a um boicote internacional por conta das leis de Nuremberg, aprovadas naquele ano. E o que essas leis de Nuremberg criavam? O antissemitismo institucional. Cerca de 90 leis contra os judeus. O boicote internacional era por causa destas leis antijudaicas. Quem que furou o boicote? O sionismo, através do Acordo Havará. Mas isso é um exemplo de uma lista extensa. O sionismo, ele era, de certa maneira, pelo menos até o Hitler mudar a sua política para a questão judaica, o sionismo era um sócio oculto do nazismo. Porque os interesses de Hitler até 1938, em 1938, Hitler muda sua política em relação à questão judaica. Hitler deixa de ter uma política de limpeza étnica em 1938, quando tem a Noite dos Cristais, né? Kristallnacht, em 1938. Hitler muda a política de limpeza étnica, que era favorável ao sionismo, e adota uma política de aprisionamento e trabalho escravo dos judeus e das outras minorias, para utilizar o trabalho escravo para a guerra que se aproximava. E o Hitler mudaria de novo essa política em 1941, aí para a política da solução final, do aniquilamento dos judeus. Mas até 1938, o sionismo ele era um sócio oculto, porque a limpeza étnica, a vontade de Hitler e de outros governantes europeus de expulsar os judeus, coincidia com o interesse do sionismo de ter mais judeus na Palestina. O sionismo, portanto, não é antagônico ao antissemitismo, não é antagônico ao nazismo. Theodor Herzl, o fundador do sionismo, e isso é pré-nazismo, porque o Herzl morreu em 1904, o Herzl, nos seus diários, ele chegou a dizer assim: puxa, eu hoje compreendo melhor o antissemitismo. Nós devemos aprender com o antissemitismo, com a maneira como eles usam determinadas armas para defender os interesses da sua raça. Nós devemos aprender a usar esses instrumentos em favor da nossa raça. Não é? Então, há uma série de pontos em comum entre o sionismo e o antissemitismo, e entre o sionismo e o nazismo. Quem disse isso muito claramente, de uma maneira com grande repercussão mundial, foi, no início dos anos 50, Albert Einstein, Hannah Arendt e vários outros judeus que viviam nos Estados Unidos, que publicaram uma carta, uma famosa carta no New York Times, denunciando como nazista Menachem Begin, chefe do Likud, partido do Netanyahu, dizendo que o discurso desse setor sionista era muito semelhante ao do nazifascismo e que eles se recusavam a apoiar e até a se reunir com Menachem Begin. Menachem Begin depois foi primeiro-ministro de Israel entre 1977 e 1983, e repito, é o fundador do partido ao qual está afiliado Benjamin Netanyahu. Vou citar uma outra personalidade israelense de grande prestígio, né? Leibovitch. Leibovitch foi um dos maiores intelectuais israelenses. Leibovitch era um judeu ortodoxo. Não era um judeu antisionista na sua origem, era um judeu ortodoxo. Um homem que viveu muito. Ele nasceu em 1903, nasceu em Riga, mas depois ele fez a imigração dele para Israel, vivia em Israel. Ele morreu em 1994. E Leibovitch foi um grande professor de química na Universidade de Jerusalém, um grande cientista, e ao mesmo tempo um filósofo, um teólogo. Ele era muito religioso. Em 1982, depois que Israel invade o Líbano, Leibovitch começa a dizer que o sionismo estava fazendo com que os soldados israelenses, pelas suas práticas, fossem transformados em nazi-judeus. Leibovitch, judeu ortodoxo, sionista de origem. E vários outros intelectuais honestos em Israel reconhecem isso. Então as pessoas se surpreendem porque a máquina de propaganda criou uma antinomia falsa entre sionismo e nazismo, entre sionismo e antissemitismo. Não há essa antinomia.
No mundo de hoje, Mário, se nós olharmos para o que é a extrema-direita, no mundo e no Brasil, nós vamos ver uma aliança. Uma aliança entre o nacional-chauvinismo das grandes potências imperialistas, especialmente dos Estados Unidos, com o neofascismo, com o hipercapitalismo, o hiperliberalismo e com o sionismo. O sionismo faz parte deste bloco de extrema-direita que vai crescendo no mundo. E uma parte essencial desse bloco. O Estado de Israel tem sua bandeira carregada por grupos neofascistas em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. Então, nós temos que entender essa natureza do sionismo. O sionismo, repito, ele foi um sócio oculto do nazismo. Foi um sócio oculto do antissemitismo. O sionismo não é antagônico ao antissemitismo. Não há antagonismo entre Hitler e o sionismo. Os nazistas nunca combateram o sionismo. Goebbels chegou a mandar cunhar uma moedinha nos anos 30, em que, de um lado, era a bandeira, era a representação do que seria o Estado de Israel, que ainda não existia, com a estrela de Davi, e, do outro lado, a suástica. A Alemanha nazista mandou delegações visitar o projeto de colonização sionista na Palestina. Não há esse antagonismo. O antagonismo entre o nazismo e o judaísmo é entre, claro, o antissemitismo e o judaísmo, mas não com o sionismo. O sionismo é uma variável nacional-chauvinista, racista e colonial no interior do judaísmo. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Muito claro para as pessoas. Eu vou te dizer que é tão forte essa propaganda, e aqui eu vou concluir a minha resposta, que está muito longa, eu vou fazer aqui um depoimento pessoal. Quando eu era garoto, eu achava que o sionismo tinha um limite moral. Qual seria o limite moral do sionismo? O genocídio. Porque seria muito difícil para o sionismo, em termos de imagem, aplicar contra o povo palestino métodos que foram aplicados pelos nazistas contra os judeus. Eu achava que existia esse limite moral quando eu era garoto, e até muito recentemente eu achava isso. Portanto, eu era um crítico de quem fazia uma comparação aberta entre o sionismo e o nazismo. A primeira pessoa que eu ouvi fazer essa comparação aberta foi minha avó, judia polonesa. Eu era garoto e ela dizia assim: o sionismo é o nazismo do século XXI. Eles têm o mesmo código genético. Minha avó era uma velha militante comunista, judia, polonesa. Toda a sua família foi exterminada nos campos de concentração. Várias das suas irmãs se recusaram a vir para o Brasil porque combateram na resistência polonesa e depois na resistência soviética contra o nazismo, morreram na guerrilha, na Bielorrússia, contra o exército nazista. E minha avó dizia isso, eu achava um exagero da minha avó. A vida mostrou que a minha avó tinha razão e eu me dobro à evidência. Não há esse limite moral. O sionismo é efetivamente da família do nazismo.